Pega a xícara de café, ó. Vamos de vídeo. Luz do Batalhão Win, e se esse zero te lembra algo mais do que a calculadora, lembra a sua conta bancária, talvez você esteja no lugar certo ou não. Mas enfim, vamos falar sobre a calculadora do Windows, né? A calculadora que quase todo computador com Windows tem. Vamos falar um pouco mais sobre ela, mostrar alguns recursos, e ela é muito mais do que 4 operações apenas. Então vamos iniciar esse vídeo e falar um pouco sobre calculadora do Windows. Então, depois de tanta introdução sobre a calculadora do Windows, vamos falar de fato sobre ela. Eu vou passar um pouco sobre todas as funções que ela tem, não vou, obviamente, dar uma aula de matemática, ou enfim, até porque eu não tenho propriedade para isso, mas eu gostaria de falar um pouco sobre a calculadora. Afinal de contas, nós utilizamos quase todo dia, né, dependendo da sua área de atuação, nós utilizamos a calculadora basicamente todo dia, ou o Excel, e às vezes a gente precisa só de uma calculadora para fazer aquele cálculo mais rápido, tá? Então, vamos iniciar falando sobre a calculadora. Eu não vou conseguir mostrar aqui, tá? Mas esse botão, caso você clique, assim que você abre a calculadora no método padrão, quando você clica aqui, se eu clicar, ela vai ficar uma janela pequena com a calculadora e ela sempre vai ficar em primeiro plano. Então, isso é uma função interessante da calculadora caso você precise fazer cálculos rápidos e não queira ficar apertando Alt Tab para alternar entre calculadora e janela, calculadora e janela. A janela da calculadora vai ficar sempre na frente. Importante dizer, só funciona na calculadora padrão, pelo menos até agora eu só achei esse botão aqui na calculadora padrão. Então, já passamos aqui pela calculadora padrão, ela faz os cálculos básicos, óbvio, então, como eu falei, eu não vou ficar explicando os cálculos que as calculadoras fazem, mas essa calculadora padrão atende mais de 90% da população que utiliza calculadoras em geral. Então, agora que a gente já falou sobre a calculadora padrão, né? Deixa eu mostrar aqui rapidinho. 25 vezes 6, por exemplo. Aqui do lado, dependendo da largura que você deixar a sua janela, ele mostra ali o histórico, ou caso você precise ver o histórico dependendo da largura da janela, tem esse botão aqui que é o histórico e ele vai mostrar na sua própria tela. Também é uma coisa bem interessante para falar sobre a calculadora. Se você precisar ver o histórico rápido, você consegue esticar a janela na horizontal. Então, passando aqui para a próxima calculadora, você vai ter a calculadora científica, que tem N funções que eu particularmente não sei utilizar, mas o pessoal da engenharia gosta bastante dessa calculadora. Então, aqui você tem algumas funções, tem adicionar memória, subtração da memória, enfim, uma série de recursos que uma calculadora científica deve te entregar. E você que usa a calculadora científica, todos os botões estão aqui, é interessante você dizer isso pra gente aí no comentário, para quem não conhece uma calculadora científica, assim como eu. Então, vamos passar aqui para a próxima calculadora. A representação gráfica também tem na calculadora científica, se eu não me engano. Não vamos entrar muito nisso, mas para quem sabe utilizar, é bem útil. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Acho que eu não consigo. Você consegue fazer o cálculo aqui. Sim, você faz o cálculo aqui e aqui aparece o gráfico. Eu lembro da fórmula de Bhaskara, daquela expressão de segundo grau, e a gente tinha que desenhar isso aqui na mão. Hoje em dia, as pessoas já têm isso numa calculadora do Windows, né? Na minha época não tinha. Então vamos para a próxima calculadora, que é a calculadora programador. Essa aqui é um pouco mais familiar para mim. Deixa eu limpar aqui, né? Não tem um botão para limpar. Para limpar é aqui, beleza. Então aqui você consegue fazer conversão de números. Então já temos a primeira calculadora conversora, já do Windows na sequência. Então, por exemplo, eu vou colocar o número 14 em decimal e em hexadecimal. O 14 é a letra E. Em decimal é 14, em octagonal 16 e em binário 1110, tá? Então, por exemplo, eu poderia colocar 192, que é o início do IP clássico, né? 192.68, enfim. E aqui mostra a representação binária, né? Vou de baixo para cima, a representação binária.
octagonal, decimal, que foi o 192 que eu digitei, e hexagonal, para quem tiver curiosidade. E aqui você consegue converter um binário em qualquer um desses números aqui mais fácil, tá? Então, é bem interessante dar uma brincada com isso aqui, tá? Então, você consegue, inclusive, escrever hexadecimal. Por exemplo, eu vou colocar C aqui. C é 12 em decimal, ou seja, a letra C corresponde ao número 12 em decimal, 14 em octagonal e 1100 em binário. A gente não vai ficar falando sobre isso, como eu falei, a gente só vai dar uma pincelada pelas calculadoras para mostrar o que dá para fazer. Curioso que essa aqui, a memória dela é um pouco diferente, o método de armazenamento, dá para fazer cálculo aqui também. Se não me engano, na verdade, todas as calculadoras aqui dá para fazer cálculo das que a gente passou. Você caiu aqui de paraquedas no Batalhão Win e não segue ainda a gente? Caso você esteja gostando do vídeo e se quiser, claro, você pode acompanhar os nossos canais ali no Instagram, WhatsApp, eu também faço live na Twitch. E caso você queira, você pode seguir nossos canais que vão estar na descrição aqui desse vídeo. Vamos continuar o nosso conteúdo principal. Seguindo a nossa saga de calculadoras, vamos para cálculo de data, que é bem mais simples, né? Então aqui você coloca uma data de início, por exemplo, essa aqui. Você consegue colocar uma data de fim e você tem algumas informações aqui. Por exemplo, a diferença é de 6 meses, 2 semanas ou 197 dias. Isso é bem interessante. Você inclusive pode adicionar ou subtrair datas clicando nesse botão aqui. Então, por exemplo, vou colocar um dia qualquer aqui, dia 30 de dezembro. Eu vou adicionar mais, não sei, 4 meses, 5 dias e aqui aparece o resultado. Isso aqui é bem interessante para quem precisa saber dias corridos para fazer o cálculo de dias contínuos, tá? Ou então subtrair também. Você pode utilizar para subtrair e aqui ele vai dar um resultado 4 meses e 5 dias antes da data que você setar aqui em cima. Então, para você que vai usar o calendário, é bem interessante. Só um pequeno disclaimer, o vídeo está assim, cortado para eu poder, se eu errar, e eu erro muito, se eu errar a gravação, eu conseguir cortar e não perder toda a faixa de vídeo. Então, é só essa informação que eu gostaria de deixar registrado nesse vídeo e, assim, quem acompanha o canal há mais tempo deve notar que de vez em quando tem uns cortes. E é isso aí, vamos continuar com o vídeo, que é o que importa. Continuando o nosso vídeo, nós temos agora apenas métodos de conversão, tá? Moeda, você pode converter moeda, não sei, eu acredito que eles utilizam a internet, tá? Eu não vou saber dar certeza, mas, por exemplo, eu consigo converter $1 para, deixa eu pegar aqui, Brasil, ó, se você digitar, ele já pesquisa, se você escrever rapidinho, ele consegue converter. Então, eu não sei se a cotação tá exata, tá? Mas $1 convertido dá R$ 5,12 nessa calculadora aqui. Acredito que ele utiliza a internet, inclusive. Ah, tá aqui, ó. Atualizado, hein? Ele mostra que foi atualizado. Inclusive agora são 8h30 e tá certo. Ele busca de alguma fonte, provavelmente do MSN, ou enfim, de algum lugar que a Microsoft detém essa informação. Continuando aqui nas calculadoras, agora a conversão, né? Você consegue converter volume, isso aqui é bem legal, tá? Converter, por exemplo, uma colher de chá para gramas. Tem coisa que, obviamente, você não vai conseguir converter, né? Por exemplo, um metro para colher de chá, né? Mas, enfim. Deixa eu pegar aqui uma xícara para colheres de sopa. Então eu vou pegar uma xícara, dá 16 colheres de sopa. Inclusive, olha que legal, aparecem uns desenhinhos e algo que você pode precisar aproximadamente, né? Então faz sentido ele aparecer aqui litros, né? Afinal de contas, uma xícara pode ser medida em ml também. Afinal de contas, vamos ver aqui. Pera aí, deixa eu pegar xícara, ó. Uma xícara dos Estados Unidos, né, essa xícara Zewa, corresponde a 0,236588 litros, ou seja, 236 ml aproximadamente.
Vamos colocar aqui em mililitros, ó, como eu falei, né? Então, faz sentido. Inclusive, aparece aqui, ó, uma xícara de café equivale a 236. Ó, acrescentei algo útil na sua vida hoje. Você agora sabe quantos ml tem uma xícara de café dos Estados Unidos. Vamos seguir aqui no nosso vídeo. A gente consegue converter comprimento, ou seja, por exemplo, quilômetros para polegadas. Vamos colocar aqui 1 quilômetro dá 39.370,08 polegadas. E tem umas outras informações bem interessantes aqui embaixo. Seguindo, nós temos peso e massa, isso aí. Então, por exemplo, uma onça corresponde a, deixa eu pensar aqui, deixa eu ver aqui, quilates de ouro, não tem a medida que eu queria aqui, toneladas curtas, ó. Toneladas curtas, bem interessante. Não tem arroba aqui, por exemplo. Interessante que arroba, se eu não me engano, também é uma medida de unidade de peso. Opa. Temos temperatura, obviamente, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, por exemplo, Fahrenheit não. Vou colocar, 25 Celsius é igual a 77 Fahrenheit, tá? Vamos seguir aqui. Isso aqui me lembrou um cara que falou que a unidade de medida nos Estados Unidos, a temperatura nos Estados Unidos é diferente porque por conta disso aqui. Nossa, cara, enfim. E inclusive aqui embaixo aparece Kelvin, tá? Vamos seguir. Energia mostra sobre electronvolts, joules e tem uma série de outras que você pode precisar. Então vamos descobrir aqui. Um joule corresponde a 0,000 kWh. Ninguém quer saber disso aqui, né? Área, você pode medir a área também. Acres, hectares, ó que legal. 1 hectare dá 10 mil metros quadrados e 0,92 campos de futebol, ó que legal. Além disso, você pode converter velocidade, por exemplo, essas aqui, pés por segundo para quilômetros por hora. Vamos ver quanto dá 100 pés por segundo, dá 109,728 km por hora. Olha que legal, ó. Mostra cavalos aqui, é bem legal para você explorar. Afinal de contas, eu duvido que você abriu a calculadora já na sua vida para explorar isso aqui. Só aqui no Batalhão Win. Tempo, também você pode converter tempo, né? Vamos ser um pouco mais rápido aqui para poder também não ocupar o tempo desse vídeo completamente. Potência, por exemplo, kilowatts ou watts em, cavalos a vapor. Vamos colocar aqui 100, ó. 1000 watts é igual a 1,341022 cavalos a vapor dos Estados Unidos. Isso importa? Não, mas é uma informação. Estamos acabando a calculadora. Esse aqui é legal. Ele converte dados. Então, por exemplo, 1 gigabytes, né, no caso, corresponde a 1000 megabytes. Tem umas informações interessantes aqui, mas não é o caso falar nesse canal. Na verdade é o caso falar nesse canal, mas não nesse vídeo, aliás. Aqui também é legal que ele fala quantos CDs são, você pode colocar e descobrir quanto um CD cabe. Aqui não vai ter um método, mas aqui ele traz algumas curiosidades embaixo, tá? Você pode fazer cálculo de pressão, tem essas aqui, 1 kPa igual a 0,01 bar. Ó, que informação importante. E por último, mas não menos importante, você também consegue fazer cálculo, né, conversão de ângulo, no caso aqui, por exemplo, de graus para radianos, por exemplo. Eu não sou da matemática diretamente, então não sei como é que funciona isso aqui, mas aqui ele mostra a conversão e você não precisa entrar em nenhum site para fazer esse cálculo, não precisa ver propaganda nenhuma. Afinal de contas, se o seu computador é Windows, você tem acesso a essa calculadora com todas essas funções aqui. Não sei se vocês observaram, conforme eu fui passando nas calculadoras, aquele botão para deixar ela fixa aqui não apareceu, apenas na calculadora padrão, para você deixá-la fixa na sua tela enquanto você acessa outras coisas e dá para fazer os cálculos rápidos. Então,
é só a calculadora padrão que te disponibiliza esse botão, como eu falei em algum momento do vídeo. Então esse foi o nosso vídeo sobre calculadora do Windows, muito mais do que apenas 4 operações. Eu espero que você tenha descoberto que a calculadora do Windows faz muito mais do que você imagina, de repente, caso você não tenha explorado ela, e você não precisa ficar acessando o site para fazer conversão, afinal de contas a própria calculadora do Windows tem alguns métodos de conversão que com certeza atende o que você precisa. Eu sou o Luiz do Batalhão Win e vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado a você que assistiu esse vídeo. Caso você queira, você pode se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, claro, também para ajudar a divulgação dele, e compartilhar com aquela pessoa que você sabe que utiliza apenas as 4 operações clássicas da calculadora. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Falou!